Olá, meu nome é Gabriel Henrique Rocha Mello, eu sou aluno da turma 2, subturma A de Lógica de Programação, e vim neste vídeo mostrar a minha resolução para a prova 1. A prova 1 nos solicita que calculemos o valor do salário líquido de um indivíduo com base em seu salário bruto, levando em consideração os descontos de INSS e IRPF. Primeiramente, devemos saber como calcular o INSS. O cálculo do INSS, inicialmente, para salários entre 0 e 1.100, incluindo 0 e 1.100, é feito da seguinte forma: é o salário bruto dentro deste intervalo multiplicado por 7,5%. Porém, para faixas superiores, o cálculo se dá de uma forma diferente. Por exemplo, digamos que você ganha um salário bruto de 5.000. Então, o cálculo do desconto de INSS para este salário seria, então, o valor final, que é 5.000, subtraído pelo valor inicial, que não é 3.305,23, e sim 3.305,22, multiplicado por 14%. Mas não acaba por aí. Ele é somado ainda com a diferença entre 3.305,22 e 2.203,48 multiplicado por 12%, somado com a diferença de 2.203,48 e 1.100 multiplicado por 9% e somado ainda com 1.100 multiplicado por 7,5%. Em suma, em suma, o cálculo do INSS para faixas superiores ao intervalo de 0 e 1.100 ela é da seguinte forma: é o salário final dado, ou é o valor final dado, menos o valor inicial, multiplicado pela faixa de contribuição daquele intervalo, somado pelo desconto final das faixas anteriores. Pois bem, então, como agora sabemos calcular o desconto de INSS, podemos calcular o salário base, que é simplesmente o salário bruto menos o INSS, o desconto de INSS. Pois bem, então, como agora sabemos calcular o salário base, podemos então começar a calcular o desconto de IRPF. O desconto de IRPF é feito da mesma maneira que o INSS. A única diferença é que o cálculo é feito sobre o salário base e que quando o salário base está entre 0 e 1903,98, incluindo ambos, ele está em cinta de taxa, ou seja, o IR é igual a zero. Mas o cálculo para as faixas superiores a esse intervalo é da mesma forma que o INSS, o valor que é o valor final menos o valor inicial, multiplicado pela faixa de contribuição naquele intervalo, somado com os descontos finais das faixas anteriores. Muito bem, então, como agora sabemos calcular o INSS, o IRPF e o salário base, podemos então calcular o seu salário líquido, que é simplesmente o salário base menos o IR. Pois bem, então, agora que eu expliquei como funciona o cálculo do INSS e do IRPF e do salário base, salário líquido, podemos então partir para o código, onde eu irei demonstrar este raciocínio. Muito bem, então. Como o salário de uma pessoa é, em sua maioria, pontos flutuantes, ou seja, números com casas decimais, inicia-se primeiramente o código para que seja solicitada, implementa-se uma solicitação de um número de pontos flutuantes, ou seja, passo e float. Então o passo e float é utilizado, onde será também utilizado dentro do passo float um prompt para solicitar esse número, e dentro do prompt podemos digitar qualquer coisa, sei lá, qual o salário do amigo. Salário do amigo. Pois bem, então, com a entrada de dados implementada, podemos então agora partir para o cálculo do INSS. Pois bem, então, inicialmente foi declarada uma variável INSS, que inicialmente não tem valor algum, mas quando, se por acaso o valor digitado no prompt estiver em um desses intervalos fechados, o INSS ganhará um novo valor, que então será o cálculo do INSS para aquele intervalo. Mas bem, então, para essa parte do código foi utilizada a estrutura de condição if, somente o if, e a estrutura e o operador lógico i. O operador lógico i, ele foi utilizado para transformar essas duas condições em um intervalo fechado. Ou seja, para que esse cálculo de INSS seja executado, por exemplo, ou para que esse seja executado, para que qualquer um desses cálculos de INSS seja executado, é o valor digitado, ou seja, o valor do salário bruto digitado, ele tem que obrigatoriamente estar em um desses intervalos para que o valor do INSS seja executado, para que o cálculo do INSS seja executado.
E o if, somente o if é utilizado no decorrer de todo o código. Por quê? Porque como é apenas um valor avaliado por vez no programa, esse valor tem que estar obrigatoriamente em um único desses intervalos. Ou seja, se você digitou 5.000, não tem como 5.000 estar nesse intervalo, ou nesse, nem como estar nesse intervalo, nem nesse, mas ele está nesse. Então essa condição é verdadeira, e se essa condição é verdadeira, é executado este código aqui. Por exemplo, no caso, um outro exemplo, você digitou 7.000, por exemplo. 7.000 não satisfaz essa condição. Então, o if não é executado. Não satisfaz essa condição. O if não é executado. Então, ele passa para o próximo. Se ele não executa aqui, então passa para o próximo. Ele não executa aqui, ele passa para o próximo. Mas ele executa aqui. Então, a condição é aceita aqui. Então, o cálculo do INSS é aplicado. Como eu falei anteriormente, o cálculo do INSS para as faixas superiores ao intervalo de 0 até 1.100 é dado pelo valor final dado, menos o valor inicial, multiplicado pela faixa de contribuição daquele intervalo, somado com os descontos das faixas anteriores. Mas é nessa parte aqui do código que ele se diverge do restante de cima. Por quê? Porque, obviamente, uma pessoa ela pode receber um salário bruto acima de 6.483,57, por exemplo, 8.000, 9.000 e por assim vai. Para calcular o INSS desses salários, é aplicado para eles o mesmo desconto de 14% que é aplicado, o desconto de 14%, a faixa de contribuição de 14% que é aplicada nesse daqui. É aplicado para eles a mesma coisa de 14%. No caso, como são salários acima de 6.433,57, é possível que o INSS adquirido desse cálculo ultrapasse o valor máximo permitido. Então, para solucionar esse problema, eu criei outra estrutura de condição if, onde se o INSS se o cálculo do INSS deu um resultado acima de 828,39, o valor desse INSS será exatamente 828,39. Vamos fazer apenas um teste aqui, um alerta de teste. Vamos testar INSS. Utilizando um salário muito exorbitante, 15.000, obviamente esse salário bruto, ele terá um INSS um desconto de INSS seguindo esse cálculo aqui, acima de 828,39. Mas, como eu implementei esta condição, então seu INSS deverá ser igual a 828,39. 828,39. Pois bem, então. Vamos dar início agora ao cálculo do IR. Certo. Aqui. Inicialmente, eu declarei uma variável IR, da mesma forma que foi declarado, seguindo a mesma lógica do INSS, uma variável IR sem valor algum inicialmente, mas que, dependendo do salário base adquirido, que no caso foi declarado também uma variável base de salário base, onde seria igual ao valor do salário bruto menos o valor do INSS. Aí assim como a variável INSS, que eu comentei anteriormente, ela não, inicialmente a variável IR não terá valor algum, mas de acordo com o resultado do salário base, o valor do IR ele irá adquirir um novo valor, que será o cálculo para o IR daquele intervalo. E a estrutura de condição if e a estrutura de condição if e o operador lógico i, eles seguem, para o cálculo do IR, eles seguem a mesma lógica que o cálculo do INSS aqui, onde, como vai obter apenas um salário base, ou seja, não mais que um, e esse salário base ele tem que estar obrigatoriamente em um desses intervalos fechados para que seja executado. Então a utilização do if durante todo o decorrer do código é bastante plausível, pois caso essa condição não seja não seja verdadeira, então ele passa para a próxima, se essa não for verdadeira, passa para a próxima, e assim sucessivamente.
Pois bem, então, agora como calculamos o valor do IR, podemos calcular o valor do salário líquido. Primeiramente foi declarado uma variável LIC, onde o valor dessa variável será a diferença entre a base, o salário base, menos o IR, e por fim, um alert para ser a saída de dados, para mostrar o resultado, imprimir na tela o resultado, um leak.toFixed2. O toFixed2 é mostrado para... O toFixed2 é utilizado para que, caso no decorrer das operações do cálculo do INSS e do IR e do salário base dê um número com casa decimal muito comprido, um número com casas decimais muito compridas, então o toFixed2 é utilizado para limitar as casas decimais a apenas duas. Muito bem, então vamos fazer, a partir de agora vamos executar, como o código todo feito, vamos executar os testes para ver se tudo corretamente. Primeiramente vamos executar os salários brutos já dados no próprio enunciado da questão. Vamos utilizar 8.828,39. Ele tem que dar 669.000,36 exatamente, e R$1.925. Pronto, tudo certo. Mas como são apenas dois testes, eles não provam nada, eles não provam que o código está 100% funcional. Então vamos pegar um salário bruto que caia em todas essas 5 condições, essa e essa, para demonstrar que o código está 100% funcional. Mas para fim de teste, só para demonstrar mesmo, eu vou criar mais 4 alerts. Vamos pegar isso aqui. Eu vou criar mais 4 alerts, um para demonstrar o valor do INSS, outro para o salário base e outro para o IR. Vamos trocar aqui os nomes. Pronto. Vamos então fazer alguns testes. Eu colocar para o primeiro intervalo entre 0 e 1.100, eu colocarei o salário de 900. Seguindo os cálculos, com um salário bruto de 900, o seu desconto de INSS será de 67,5. 67,50. O seu salário base será de 832,5. 832,5. O seu desconto de RPF, seguindo os cálculos, será 0, já que ele está entre 0 e 1903. 0. Então, o seu salário líquido, o resultado final, será de 832,5. Tudo certo. Vamos pegar aqui agora outro teste de 1.500. Com um salário bruto de 1.500, o desconto de INSS será de 118,5. O seu salário base, seguindo os cálculos, será de 1.381,5. Como é um salário base entre 0 e 1903, o seu salário líquido será de 1.381,5. Claro, o IR é 0, como ele está como o seu salário base está entre 0 e 1903, seu IR é 0. Então, seu salário líquido final será de 1.381,5. 1.381,5. Para demonstrar as sequências, que primeiro é o INSS, depois a base, depois o IR, depois o salário líquido, que é a sequência dos alerts. Outro exemplo, vamos utilizar 2.204. Ele terá um desconto de INSS de 181,87, 181,88. Como eu fiz esses cálculos em uma calculadora básica online, pode ser que as casas decimais após a vírgula estejam relativamente diferentes, um pouquinho diferentes as casas decimais, mas são essencialmente a mesma coisa. Já que como eu estou utilizando o toFixed aqui e a calculadora online ela pode arredondar alguns valores, então pode ser que as casas decimais após a vírgula elas sejam um pouco diferentes, mas são essencialmente a mesma coisa. Certo. Com um desconto de INSS de 181,88, seu salário base será de 2022,12. 2022,12. Como esse salário base está numa faixa acima
do intervalo que é de entre 0 e 1903, então o seu cálculo se segue de outra forma. Então, seu salário líquido será de 2013,26. Ou, desculpa, seu valor de IR será R$ 8,86 e seu salário líquido será de 2013,26. 2013,26. Vamos agora pegar as 3.500. Seguindo os cálculos, o salário bruto de 3.500 teria um desconto de INSS de algo em torno de 341,29. Pronto. Com um salário base de 3.158,70, 71, mais ou menos. Seu desconto de IRPF seria 119,01. 119,01. E seu salário líquido final será de 3.039,70. Vamos agora pegar um salário de 5.000. 5.000. Com o salário bruto de 5.000, seu desconto de INSS será 551.000. 551,29,30. Seu salário base será de 4.448,70, 86. Ou 71, mais ou menos. Exatamente. Seu desconto de IRPF será de 364,83. Tudo certo. E por fim, seu salário líquido será de 4.083,88. 4.083,88. Agora, como eu detalhei aqui os alertas só para o fim de teste, vamos testar agora o outro de novo. Vamos testar agora o outro valor, o último valor, 8.828,39, que é o que demonstra a questão. Vamos primeiro agora ver aqui. Com esse salário bruto, temos então um desconto de INSS de 828,39. 828,39. O seu salário base será 8.000, no caso. Será 8.000. 8.000. O seu desconto de IRPF será 1.330,64. Isso. E por fim, seu salário líquido será 6.669,36. Pois bem, como foi demonstrado, os cálculos batem, os cálculos do IRPF e do INSS estão funcionais, o que torna o código inteiro funcional, ele está 100% funcionando. Ele funciona para diversas situações diferentes, desde que os seus valores estejam dentro desses intervalos fechados. Caso não esteja, por exemplo, um número -1, que não tem como ele estar nesses intervalos, então se for -1, ele não retorna nada, que não faz parte de nenhum desses intervalos. Mas com isso e com os testes feitos, conclui-se então que o código está 100% funcional. Espero que tenham gostado, e é isso. Até mais.